Minhas prezadas amigas, meus prezados amigos, como estão todos? Esperamos encontrá-los todos bem, com disposição, com bastante vontade de evoluir espiritualmente. E hoje, no Evangelho do Mestre Jesus, nós vamos recorrer a este livro maravilhoso que a gente sempre recomenda para vocês, que é o Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, onde Emmanuel vai comentar algumas passagens do Evangelho do Cristo através dos seus apóstolos e vai colocar aqui a nossa, como podemos até dizer, a parte prática da nossa vida, né, para que a gente possa se conduzir cada vez melhor para a nossa evolução espiritual. Nunca nos cansamos de dizer que a evolução espiritual ela começa, quer dizer, ela sempre é uma continuação aqui no nosso planeta. O retorno ao mundo espiritual, lá nós teremos outras atividades, nós teremos outras lições para aprender. Então hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo desse livro Pão Nosso, onde ele vai nos dizer mãos à obra. Como sempre, nós vamos lendo os parágrafos e vamos comentando parágrafo com parágrafo para que a gente possa incluir, como nós comentamos, na nossa vida prática. Ele já começa citando a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no seu capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E Emmanuel comenta: a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo, na revivência do Evangelho. Então, nesses dois primeiros capítulos, Emmanuel já nos comenta que, já desde o tempo do apóstolo Paulo, na igreja de Corintos, essa igreja já enfrentava alguns problemas espirituais. Ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, a igreja, e quando nós falamos de igreja, são os órgãos assim formados, né, pelas pessoas de boa fé que quiseram perpetuar a palavra do Mestre Jesus, como nós chegamos até hoje. Essa igreja vai passar por diversos problemas espirituais. Até nós, assim, individualmente, estamos passando por esses problemas. E aqui ele já está dizendo, né, que nós podemos já pegar esse próprio versículo do apóstolo Paulo aqui, citando, e colocar na nossa existência, na nossa vida, né, nessa revivência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores, por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médios adestrados. Aqui ele já está nos dando um alerta de que alguns trabalhos, principalmente em casas espíritas, eles acabam sendo paralisados por falta de médiums. E se nós pegarmos um pouco a história do Chico Xavier, ele teve uma grande dificuldade durante um período em que ele mesmo abria a casa espírita e não tinha, as pessoas não iam e ele não tinha médiums, né? Isso está na história de Chico Xavier, em que ele passou um bom tempo nessa situação, né? Mas por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Aqui mais um alerta ele está dando à questão da mediunidade. Nenhum médium aqui, ele está dizendo, vai solucionar em definitivo a iluminação dos companheiros ou das pessoas que vão consultá-lo. Pelo contrário, o médium é aquela tomada, vamos dizer, entre o mundo espiritual e o mundo material, para que a gente possa, dentro de um contexto de trabalho e de um contexto de ajuda,
fazer com que as pessoas melhorem, mas ele não vai solucionar todos os nossos problemas, os nossos desafios, como eu gosto de dizer. Pelo contrário, ele está nos dando caminhos, ele está nos dando uma luz, né? Nós não podemos ficar dependendo sempre dos médiuns. Ele continua aqui dizendo que na nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita a frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalar o esforço de alguns poucos. Mais um alerta dizendo de que, apesar dos trabalhos feitos nas casas espíritas, através dos nossos irmãos médiuns, dos nossos irmãos que fazem o trabalho de passe, do atendimento que é feito na casa espírita, seria absurda, ele está dizendo aqui, a gente circunscrever, né, se fechar somente nessa frequência, como ele diz aqui, essa frequência mecânica, ou seja, nos apoiarmos somente nessa casa espírita para que a gente possa evoluir espiritualmente. Ao contrário, nós temos que entender que toda casa espírita ela vem de uma sequência de ajuda, né, que é um hospital, ajuda espiritual, também vem num contexto educativo, em que você participa de cursos, em que você ouve as palestras, né, e numa ajuda principalmente no teu interior, para que você possa despertar aquelas tuas potências, como disse Leon Denis, para que você evolua espiritualmente. A questão às vezes é que as pessoas elas ficam circunscritas ou fechadas somente naquele médium. Vamos naquela casa que aquele médium é bom, vamos naquele outro lá que ele resolve a nossa situação. E até às vezes dá uma pioradinha, né? Vamos lá que ele vai adivinhar o que vai acontecer na nossa vida. Não funciona desse jeito. A evolução espiritual, ela se faz em diversos lugares, em diversas situações, e ela vai nos acrescentando cada vez mais a nossa integração mental em relação ao mundo espiritual. Por isso que ele está dizendo assim, não se feche somente nessas circunstâncias. O trabalho na casa espírita é super importante, com certeza, mas a gente tem que sempre se ampliar cada vez mais. Convençam seus discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Olha o que ele está falando aqui, né? Ninguém alegue ausência de novidades quando vultuosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz e de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se, o que nós acabamos de comentar, né? Olha o que ele fala assim, nós temos que nos convencer de que, como nós, discípulos, né, em qualquer área, em qualquer esfera do trabalho e na realização, é imprescindível que a gente se movimente no serviço edificante de ajuda em qualquer situação. Né? E que ninguém alegue essa ausência de novidades, né? As pessoas querem muitas novidades, né? Principalmente no trabalho mediúnico. Não, nós temos todos dentro de um contexto de tarefas para ajudar a cada pessoa que necessita, principalmente a nós, né? Por isso que nós temos que ser esses servidores de boa vontade, como ele fala aqui, né? Porque vultuosas concessões da esfera superior, ele está falando aqui, aguarda a nossa firme decisão. E ele termina dizendo, quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, e o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores, e colocais mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Ou seja, quando nós se reunirmos, quando você conversar com alguém, você que está trabalhando numa casa espírita, você que está trabalhando para o bem das pessoas, você que está fazendo o possível para edificar a sua vida na melhoria, que você não entenda que você não sabe tudo, mas que você está aprendendo cada vez mais, que você trabalha a humildade para aqueles que procurem você, que você não seja prepotente o suficiente dizendo que eu entendo do mundo espiritual e agora eu posso dar excelentes conselhos para as outras pessoas. Pelo contrário, por isso que nesse primeiro capítulo aqui do livro Pão Nosso, mãos à obra,
que façamos o melhor dentro do contexto em que Jesus espera que assim nós trabalhemos para a nossa evolução espiritual. Por isso, procurar o melhor, mas manter a humildade naquilo que você está aprendendo é essencial para que possamos caminhar firmemente para a nossa concessão espiritual que nos é dado para a nossa melhoria. Terminados as nossas considerações de agora, nós vamos pedir aos irmãos agora que vai iniciar o trabalho de radiação à distância, o trabalho de passe. Por isso é muito importante que você prepare o seu ambiente, se sente num local confortável, coloque uma garrafinha ou um copo de água ao seu lado, feche o seu olho, põe as mãos nos joelhos e durante esse período em que tocar essa música, você se concentre porque os nossos irmãos estarão dando passe à distância, né, estarão dando a irradiação à distância. Que Jesus nos abençoe, nos dê sua paz e que possamos nos encontrar, se Ele assim nos der o aval para a nossa presença. Muito obrigado.